Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Instruídos pela vossa luz, possamos compreender melhor aquilo que nos desejais ensinar, que nos desejais ensinar pelo mistério da encarnação do vosso Filho, que neste tempo celebramos.
Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos e amigos, que através do Facebook se unem a nós neste momento para este momento de estudo, de reflexão a respeito deste tempo que estamos celebrando na liturgia da Igreja, o Advento, que há de nos preparar para podermos celebrar de maneira digna e frutuosa, na solenidade do Natal, o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar de maneira muito carinhosa a vocês, nossos paroquianos, aqui de Gabriel Monteiro, também de Piacatu. Saúdo os amigos e irmãos catequistas, não é, que receberam também o convite para acompanhar esta live formativa, esta live catequética, e que estão espalhados nas mais diferentes cidades e comunidades da nossa querida Diocese de Araçatuba. Quero saudar e acolher a todos vocês com muito carinho, não é, saudá-los assim com muito afeto, e aproveitemos bem este momento que nos é dado com um dom pelo Espírito Santo para nós podermos, não é, compreender o que a Igreja nos quer ensinar neste tempo litúrgico chamado Advento, para transformar tudo isto em uma vivência muito concreta, muito real no dia a dia da nossa vida, deste mistério que nós estamos celebrando com tanta alegria na liturgia da Santa Igreja, que é o mistério de Deus que se fez homem pela nossa salvação. Muito bem. Advento. Não é possível falarmos do Advento sem antes fazermos uma breve introdução falando a respeito do ano litúrgico. Afinal de contas, o Advento é um dos tempos que, junto dos demais, compõe isto que nós chamamos, que nós conhecemos de ano litúrgico. E como nós todos bem sabemos, o ano litúrgico ele é constituído por 5 tempos. Quais são eles? O Advento, que nos prepara para celebrar o Natal, a Quaresma, que nos prepara para celebrarmos a Páscoa, e depois o tempo comum, não é? Advento e Natal compõem aquilo que nós chamamos de ciclo do Natal, Quaresma e Páscoa compõem aquilo que nós chamamos de ciclo da Páscoa, e depois nós temos o tempo comum, com as suas 34 semanas, que aparecem em 2 momentos ao longo do ano litúrgico. Depois, entre o Natal e a Quaresma, e depois, após o tempo pascal, até o final do ano litúrgico. E como nós também bem sabemos, o ano litúrgico ele não coincide com o ano civil, não é? Quando é que começa o ano civil? No dia 1º de janeiro. Mas o ano litúrgico ele começa no domingo que cai no dia 30 de novembro ou no domingo mais próximo dele. Não é? Então, o ano litúrgico começa no domingo que cai precisamente no dia 30 de novembro ou no domingo mais próximo dele, não é? E se inicia justamente com o primeiro domingo do Advento. E onde nós devemos buscar as origens do ano litúrgico? Não devemos buscar em outra realidade, senão na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lendo, não é, os textos do Novo Testamento, nós percebemos e sabemos que já nos tempos apostólicos, o domingo era celebrado
como o dia do Senhor, portanto, não é aquilo que nós conhecemos como celebração semanal da Páscoa. Então, digamos assim, a origem do ano litúrgico, ela está aí, nesta celebração que já nos tempos apostólicos era celebrada, a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo, realizada no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, dia do Senhor, né? E depois, no segundo século, que nós já encontramos testemunhos a respeito de uma celebração anual da Páscoa, né? Então vejam bem, a celebração semanal da Páscoa no domingo, e já no segundo século, conforme nós podemos encontrar nos escritos de diversos, escritores eclesiásticos deste tempo, né, nos escritos dos padres da igreja, testemunhos acerca desta celebração anual da Páscoa, que é a partir da qual, que são definidas as demais celebrações móveis do ano litúrgico. Tem muita gente que tem esta curiosidade, primeiro porque a Páscoa muda de data todos os anos, Naturalmente a Páscoa é sempre num domingo, mas num domingo que cai cada ano em um dia diferente do, digamos assim, do calendário, podendo cair no mês de março, podendo cair no mês de abril, E é justamente a partir da data da Páscoa que as demais celebrações móveis, elas são assim encaixadas dentro da estrutura das celebrações litúrgicas, Então, e quando é que a Páscoa é celebrada? É muito simples. A Páscoa é celebrada sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do outono. Parece complicado, mas não é? O domingo de Páscoa, ele ocorre sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do outono. No caso do hemisfério norte, da primeira lua cheia da primavera, Então, vocês podem reparar bem, Sexta-feira Santa tem sempre aquela lua grande, bonita, brilhando no céu, Porque é pelo calendário lunar que se define a data da celebração da Páscoa. E, definindo-se esta celebração da Páscoa, se definem as demais celebrações móveis também do ano litúrgico, Por exemplo, a quarta-feira de cinzas, o domingo de Ramos, depois a Ascensão do Senhor, o Pentecostes, o Corpus Christi, o Sagrado Coração de Jesus, a Santíssima Trindade e assim por diante. E mesmo o tempo comum, Como eu disse, a primeira parte do tempo comum ela ocorre entre o Natal e a Quaresma. Neste ano de 2020 foram 7 domingos antes da Quaresma. No ano que vem, 2021, serão 6 domingos do tempo comum antes da Quaresma. Porque justamente a data da Páscoa, ela é que define estas demais celebrações e assim vai orientando também a acomodação no tempo, digamos, cronológico, das demais das celebrações da igreja. Então, onde é que está a origem do ano litúrgico? Na Páscoa. Celebrada pelos primeiros cristãos semanalmente no domingo. Posteriormente, mas também nos primeiros séculos, celebrada já uma vez por ano, como uma solenidade anual. Nós não vamos entrar nesse assunto, senão a gente não sai disto, E a partir disto que se vão definindo, que se vai pouco a pouco constituindo isto que nós conhecemos como ano litúrgico,
A celebração do Natal, ela é um pouquinho mais tardia, ela aparece assim, entre as solenidades cristãs, mais ou menos no século IV, né? E vejam bem, aí para o Natal um tempo de preparação, que posteriormente será chamado Advento, para a Páscoa, para a Páscoa um tempo de preparação, que será chamado Quaresma, e a partir disto se vai constituindo o ano litúrgico, não é? Que é enriquecido pela celebração da bem-aventurada Virgem Maria, dos mártires e dos santos. Para vocês terem uma ideia, não é? Nosso padroeiro aqui é São Pedro Apóstolo. Então, o culto a São Pedro e São Paulo na liturgia da igreja, ele é anterior à própria solenidade do Natal. Então, porque os primeiros cristãos, eles veneravam assim com uma fé toda especial a memória daqueles que derramaram seu sangue em testemunho da fé e, portanto, foram reconhecidos pela igreja como mártires, muito especialmente os santos apóstolos Pedro e Paulo, que são chamadas colunas da igreja. Então, eles já são celebrados na liturgia com uma celebração especial antes de se estabelecer na igreja uma celebração para, não é, o mistério do Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e das suas primeiras manifestações, uma vez tendo nascido da bem-aventurada Virgem Maria, não é? O que é que nós celebramos no ano litúrgico? A obra da nossa salvação, que Jesus Cristo, nosso Senhor, realizou plenamente, nascendo, pregando o Evangelho, morrendo, ressuscitando e enviando como dom o Espírito Santo. Esta obra da salvação que acontece, que se atualiza na vida dos seguidores, dos discípulos dele, por meio, muito especialmente, dos sacramentos. Então é por isto que no ano litúrgico nós veneramos a Virgem Maria, Mãe de Deus, veneramos os santos, mártires ou não, veneramos os anjos, não é? Porque todas estas realidades de pessoas, elas estão, todas estas realidades, não é? E elas são beneficiadas pela obra da salvação que Jesus nosso Senhor realizou, não é? Ou realizou plenamente, porque o mistério da nossa salvação, a história da salvação que se celebra e se atualiza na liturgia, ela acontece desde o Gênesis, não é? Quando o homem e a mulher caíram pela própria desobediência e já ali, não é? No chamado proto-evangelho que nós encontramos, né, no livro do Gênesis, Deus promete o Salvador e vai sendo anunciado pela boca dos profetas até vir na plenitude dos tempos, né, pelo sim da bem-aventurada Virgem Maria, pela obra do Espírito Santo, ele que vem realizar a obra da nossa salvação, sobretudo no mistério da sua Páscoa, não é? Morte, ressurreição e o envio do Divino Espírito Santo. Muito bem, né? Então, é uma pequeníssima introdução para que a gente se contextualize um pouco, não é? E a gente não fique assim, como eu poderia dizer, não deixe esta reflexão sobre o advento assim muito solta, mas que a gente compreenda o advento dentro desta realidade maior que se chama ano litúrgico, não é? Que nós todos católicos deveríamos conhecer de cor e salteado, porque, não é? Penso eu, todos que vêm à missa devem ter já na cabeça um pouco de noção acerca
desta estrutura litúrgica, não é? Que é muito simples, não é? Advento, Natal, tempo comum. Interrompe o tempo comum, Quaresma, Páscoa. Terminando a Páscoa, volta o tempo comum, que vai até o fim, não é? Encerrando-se no seu 34º domingo com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que nós celebramos aí há alguns dias. Muito bem. Advento. Em primeiro lugar, nós vamos conhecer o que esta palavra, a palavra que dá nome a este tempo litúrgico, o que ela significa, não é? A palavra advento, ela é a tradução grega, aliás, ela é a tradução latina da palavra grega parousia, não é? Nós usamos a palavra parousia para dizer do retorno glorioso, né, da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos, no fim dos tempos, né? Conforme nós rezamos, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos no credo, né? Então, a palavra adventus, ela é a tradução latina da palavra grega parousia. E o que é que esta palavra grega parousia, que nós chamamos também advento, o que é que ela significa? Então, a gente vai sair um pouco do nosso ambiente cristão católico e nós vamos assim um pouco para o ambiente, não é, do paganismo lá nos tempos antigos, não é? Nós sabemos que os povos pagãos, eles adoravam vários deuses, eram politeístas, não é? E havia o templo, ou havia o santuário dedicado ao deus fulano, o templo, o santuário dedicado ao deus ciclano, o templo, o santuário dedicado à deusa não sei quem, não é? E havia anualmente uma festa para celebrar, não é, o Deus que era adorado ali naquele templo, ali naquele santuário. E no dia desta festa anual, daquela divindade, daquele Deus pagão, a estátua dele era levada para ser vista pelas pessoas que iam ao templo, ao santuário, naquele dia. Então, se dizia que a divindade fez a sua parousia, fez o seu advento. Não é? É a vinda anual da divindade ao seu templo para visitar os fiéis que ali estavam para adorá-lo naquele que era o seu dia. E como é que isso era realizado? A estátua daquele Deus, daquela divindade pagã era levada para o seu templo. Não é? Mas também, com a palavra parousia, que nós chamamos advento, não é? Poderia se designar a visita oficial que um rei, geralmente com atributos divinos, fazia aos seus súditos. Por exemplo, o imperador romano, ele não era para os romanos antigos simplesmente uma pessoa, ou simplesmente um rei. Ele era mais do que isso, ele era uma divindade. Ele era Deus. Então, nós, por exemplo, vemos lá naquele episódio em que os fariseus, se não me falha a memória, os discípulos dos fariseus vão a Jesus perguntar se é lícito ou não pagar o imposto a César. E quando Jesus toma a moeda do imposto, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os judeus, eles tinham pavor, verdadeiro pavor, não é, da moeda, porque na moeda havia a efígie, a figura de César, e uma inscrição dizendo que César era Deus. César, no caso, o imperador romano. Então, a visita
visita quando o imperador, no caso aqui, ia para junto dos seus súditos, para junto do povo, não é? Se dizia então que ele fez esta parousia, que ele fez este advento. Nós sabemos muito bem que não era comum os reis, os imperadores ficarem transitando para lá e para cá a todo tempo, não é? Portanto, a visita, a saída, era alguma coisa assim cercada de toda uma solenidade. Então se dizia, ele fez o seu advento. Porque a palavra parousia, a parousia que nós chamamos advento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não significa espera, não. Ela significa precisamente vinda, ela significa também chegada, ela significa também presença. E é justamente por isso que nós a utilizamos para designar este tempo litúrgico, não é? Por quê? Porque Jesus, nosso Senhor, não é, já fez o seu advento. Ele já veio uma primeira vez na fragilidade da nossa carne humana, nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, não é? Pelo mistério da sua morte e da sua ressurreição, seu mistério pascal, ele está eternamente presente no meio de nós, no meio da humanidade, quer dizer, ele já fez o seu advento. A sua presença já é uma realidade entre nós. O que nós aguardamos é sim a sua vinda. Vejam que interessante. A vinda que se dará no momento da nossa morte e a vinda gloriosa que se dará no momento, né, no fim dos tempos, quando ele voltar, conforme nós cremos, para julgar os vivos e os mortos. E como é que o advento começou a ser celebrado na liturgia da igreja, não é? Então, a celebração do advento ela começou no Oriente, não é? No Oriente. E por que começou lá? Porque nós bem sabemos que nos primeiros tempos da igreja, o sacramento do batismo ele era administrado na vigília pascal. A noite da Páscoa, em que Jesus passou da morte à vida, era a ocasião vista pela igreja como propícia para fazer, por meio do batismo, os seus filhos passarem da morte, do pecado, à vida nova dos filhos de Deus. Então, a vigília pascal era a noite do batismo. Mas, no dia 6 de janeiro, né, que nós celebramos hoje a solenidade da Epifania, aqui no Brasil, no domingo, no dia 6 de janeiro, também se começou a administrar o batismo, não é? E o advento ele começa como um tempo de preparação para aqueles que iriam receber o batismo no dia 6 de janeiro. Por que exatamente neste dia? Porque no Oriente, neste dia, os pagãos celebravam uma festa em honra do Deus Sol. Nós sabemos que os pagãos adoravam os elementos da natureza. Então, Deus Sol era celebrado neste dia 6 de janeiro, no Oriente. Aqui no Ocidente, no dia 25 de dezembro. O dia do Deus Sol. Então, a igreja, ela, para, não é assim, cristianizar esta festa pagã, não é, que celebrava um simples elemento da natureza com uma divindade, começou a celebrar neste dia este mistério da vinda ao mundo do nosso Salvador, que é a verdadeira luz. Ele disse sobre ele mesmo: eu sou a luz do mundo, não é? Ele é o sol nascente que nos veio visitar, não é? Então, lá no Oriente, no 6 de janeiro, aqui no Ocidente, no 25 de dezembro. Então, o advento ele começa como este tempo de preparação para
daqueles que no dia 6 de janeiro iriam receber o santo batismo, não é? Muitos perguntam por que a festa do Natal é celebrada no dia 25 de dezembro, não é? No Oriente, no dia 6 de janeiro. Por que neste dia? Por conta de uma realidade chamada solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É a noite mais longa do ano. Lembremos-nos de que no hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul, no hemisfério norte é inverno. Então, o sol brilha muito pouco. Por volta deste dia, se celebrava, os pagãos no caso, a festa em honra do Deus Sol, porque tinha-se a impressão de que o sol não ia brilhar. A noite muito longa, dava-se a impressão de que o sol não ia raiar. Mas, embora parecendo que as trevas não iriam dar lugar à luz, a luz do sol vinha. Portanto, neste dia, a celebração do Deus Sol, não é? Que a igreja cristianiza e coloca neste dia esta realidade do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Não vamos entrar neste debate, se foi neste dia, se não foi neste dia, não estamos aqui para isso, mas a data escolhida pela igreja, ela vai a partir deste simbolismo, de alguma coisa da cultura, né, ali do hemisfério norte. Aqui para a gente não, né? A gente está nesse calorão gostoso, esse verão que dura o ano inteiro, né? Então, mas lá no hemisfério norte não, eles estão no inverno, não é? E aí, neste dia, a impressão de que as trevas não vão ceder lugar, mas o sol vem com a sua luz para iluminar. Então, o Cristo, né, a luz verdadeira. Então, o advento começa assim, como este tempo de preparação dos chamados catecúmenos, que no 6 de janeiro haveriam de receber o santo batismo. Pouco depois, não é? Na França e na Espanha, nós encontramos também este costume deste tempo de preparação para aqueles que haveriam de receber, né, no 6 de janeiro o batismo. Nos escritos de Santo Hilário, mais ou menos no ano 360, portanto no século IV, nós já encontramos um testemunho dizendo que este tempo de preparação durava por volta de 3 semanas. Até que no século VII, o grande Papa e doutor da Igreja, São Gregório Magno, estabeleceu, ele colocou de maneira concreta na liturgia da Igreja este tempo do Advento com a duração de 4 semanas, tal como nós temos até nos dias de hoje, né? Mas o Advento já durou 6 semanas, o Advento já durou 40 dias, o Advento já durou 3 semanas, até que o Papa São Gregório Magno, no século VII, estabeleceu a duração de 4 semanas, tal como nós celebramos nos dias de hoje, não é? Então, a gente pode entender também a razão pela qual este tempo do Advento, ele, de certo modo, tem um sabor penitencial. É diferente da Quaresma, que é um tempo de penitência, mas o Advento ele tem também um sabor penitencial, não é? E a gente entende isso conhecendo justamente o que está na origem do tempo do Advento, que era um tempo de preparação dos catecúmenos que haveriam de receber o batismo. Portanto, um tempo de penitência, tendo em vista, né, a conversão dos pecados, para poder abraçar a vida nova do cristão, não é, que eles receberiam por meio do santo batismo.
Então, é aí que a gente entende a razão pela qual, por exemplo, se usa paramentos roxos neste tempo do Advento, à exceção do terceiro domingo, domingo Gaudete, em que se usa os paramentos róseos, mas não é o paramento roxo, a omissão do hino de louvor, não é? Lá atrás não se cantava também o Aleluia, hoje nós cantamos, não é? Só no tempo da Quaresma que não se canta, porque o Aleluia é o canto pascal por excelência, então, para ele reaparecer em toda a sua luz na vigília da Páscoa. Então, é aí que nós entendemos a razão destes elementos que remetem à penitência próprios deste tempo da Quaresma, aliás, do Advento. Repito que não é um tempo penitencial assim, tal como o é a Quaresma, mas que, pelo apelo à conversão, à mudança de vida, que o Senhor nos faz nestes dias de Advento, ela se reveste também, naturalmente, de um sabor penitencial, naturalmente um pouco diferente, não é? Mas que está aí, que está junto desta expectativa piedosa e alegre pela vinda do nosso Salvador. Muito bem, então, um pouco do panorama histórico, e agora nós vamos entrar de fato na reflexão sobre este tempo do Advento, não é? E nós encontramos no Missal Romano a seguinte definição para o tempo do Advento. O tempo do Advento possui dupla característica, sendo, primeiro, tempo de preparação para as solenidades do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, mas também um tempo em que, por meio desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. É por isso um tempo de piedosa e alegre expectativa. Então, aqui já está colocado para nós de uma maneira claríssima, aqui a igreja nos convida neste tempo do Advento. Em primeiro lugar, ela nos deseja preparar para que nós possamos celebrar bem a solenidade do Natal, o mistério da primeira vinda do nosso Redentor. Mas, celebrando o mistério desta sua primeira vinda, não é? E aqui está o presépio que nos recorda, não é? Em imagem, este mistério da primeira vinda. A igreja quer sensibilizar o nosso coração para que nós compreendamos que aquele Jesus que há 2000 anos veio como criança, bonitinho, deitadinho na manjedoura, com os animaizinhos, etc. Este que veio como criança há 2000 anos não vem mais como criança. Ele veio como nosso Salvador, mas em sua misericórdia virá também como nosso juiz. E nós precisamos estar preparados para isto, porque o momento desta sua outra vinda nós desconhecemos. Então, piedosa e alegre expectativa, porque o Natal está chegando, mas porque também numa hora por nós desconhecida, ele virá definitivamente para nos levar para junto dele. E como nós desconhecemos a hora em que se dará esta vinda definitiva para nós e para o mundo no fim dos tempos, é preciso que estejamos permanentemente preparados. Então, vejam bem, a memória da vinda histórica sensibiliza o nosso coração para a vinda definitiva do nosso Redentor, que se dará no momento da nossa morte e, se estivermos vivos, quando ele voltar como juiz dos vivos e dos mortos para realizar o juízo final, não é? E assim a plenificação perfeita da obra da nossa salvação, não é? Então, este tempo do Advento dura 4 semanas, como nós já falamos, não é?
E dentro dessas 4 semanas se destacam os dias a partir do dia 17 até o dia 24. Então, todos os dias naturalmente são muito importantes do tempo do Advento, mas a partir do dia 17 se começa um tempo de preparação mais intensa para a solenidade do Natal. Então, a partir do dia 17, esta preparação mais intensa. E nós, que acompanhamos diariamente a liturgia, podemos ver, visualizar, não é, esta mudança de tônica, este acento, não é, a partir do dia 17, como este setenário que vai culminar justamente no dia 25, no dia 24, né, à noite, com a Santa Missa da Noite do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né, aqui nós temos a coroa do Advento, né, com as suas 4 velas, este símbolo tão presente nas nossas comunidades, não é? E que representam justamente os 4 domingos. Eu não gosto de dizer 4 semanas, porque às vezes a 4ª semana ela nem acontece. Já aconteceu de nós celebrarmos no domingo, de manhã, o 4º domingo do Advento, e à noite estarmos celebrando a missa da noite do Natal, por cair o 4º domingo do Advento no dia 24 de dezembro. Pode acontecer, como de fato já aconteceu recentemente. Então, há as 4 velas que fazem referência justamente aos 4 domingos, assim podemos dizer, as 4 semanas deste tempo do Advento. Eu gostaria de dizer uma coisa, não é? Eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém. Mas, gente, nós precisamos entender uma coisa. Talvez para ensinar as crianças, esta linguagem ela seja adequada. Mas nós adultos não podemos pensar assim. O Natal não é a festa do aniversário de Jesus. Nós não celebramos o aniversário de Jesus. Não é? Até porque Jesus morreu e ressuscitou, voltou para junto do Pai, enviou o Espírito Santo, não se celebra aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós celebramos no Natal é o mistério da sua encarnação, não é? A partir do sim da Virgem Maria, o seu nascimento, a sua vinda ao mundo, as suas primeiras manifestações aos pastores, aos magos, não é? Então, vamos tirar esta linguagem da nossa boca. Repito, para ensinar as crianças, isto é pedagógico, não é? O aniversário de Jesus, etc, etc, etc. Mas nós, católicos, adultos, devemos ter uma compreensão um pouco mais profunda sobre o Natal, não é? Porque reduzir a celebração deste mistério a uma simples festa de aniversário de alguém que nem faz aniversário é empobrecer demais este mistério extraordinário, grandioso da nossa salvação, que é o mistério do Natal. Deus se fez homem, é isto que nós celebramos no Natal. Não é aniversário e nem nada. Repito, de novo, para a criança talvez seja interessante, mas apenas para a criança. Nós não podemos tratar o Natal com uma linguagem assim tão empobrecida, empobrecedora deste mistério que é grandioso demais para ser reduzido a uma mera festa de aniversário. Muito bem, eu gostaria de ler brevemente um trecho de um texto do grande doutor da igreja, o abade São Bernardo, né? Um texto do século XII, não é? Tirado de um sermão seu sobre o Advento, em que ele nos fala a respeito destas vindas de nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto muito conhecido, eu vou ler apenas um trecho, mas para que isto tudo que eu disse seja também colocado, digamos, em uma linguagem mais espiritual e de grande profundidade poética, como nesta capacidade que São Bernardo tinha, né?
ele diz assim: conhecemos uma tríplice vinda do Senhor. Entre a primeira e a última há uma vinda intermediária. Aquelas são visíveis, mas esta não. Na primeira vinda, o Senhor apareceu na terra e conviveu com os homens. A vinda intermediária é oculta e nela somente os eleitos o veem em si mesmos e recebem a salvação. Na primeira vinda, o Senhor veio na fraqueza da carne. Na intermediária, vem espiritualmente, manifestando o poder da sua graça. Na última, virá com todo o esplendor da sua glória. Esta vinda intermediária é, portanto, como um caminho que conduz da primeira à última. Na primeira, Cristo foi nossa redenção. Na última, aparecerá como nossa vida. Na intermediária, é nosso repouso e consolação. Belíssimo texto, não é? Que resume admiravelmente tudo o que foi dito até agora a respeito da finalidade do tempo do advento. Nós estamos sendo preparados pela igreja para celebrar o mistério da primeira vinda de Jesus, como homem há 2000 anos, para realizar a obra da nossa salvação. Mas preparados também, e uma preparação que é permanente, não é só deste tempo, para a hora do encontro definitivo com Ele. Mas, nesta sensibilidade, porque Jesus vem ao nosso encontro todos os dias, e de tantas e tão diferentes maneiras. Ele vem ao nosso encontro quando nós lemos a sua palavra, ele vem ao nosso encontro quando nós participamos do sacramento, sobretudo do sacrifício eucarístico. Ele vem ao nosso encontro quando nós às vezes contemplamos a beleza de uma flor, a beleza da natureza. Ele vem ao nosso encontro por meio das pessoas. Às vezes dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, hoje Jesus foi ao seu encontro por meio de alguém. Esta vinda intermediária sobre a qual São Bernardo fala, espiritual, dele que vem ao nosso encontro, mas nós precisamos estar com os olhos interiores, com o olhar da fé abertos para podermos enxergá-lo, né? Fica a pergunta: estamos nós conseguindo ver Jesus que deseja vir como vem ao nosso encontro, não só no Natal, mas todos os dias da nossa vida, né? Muito bem. E falando um pouco a respeito da liturgia dos 4 domingos do Advento, não é? E eu quero fazê-lo a partir, em primeiro lugar, das leituras bíblicas que são proclamadas na Santa Missa e depois das orações que na Santa Missa são rezadas por aquele que preside a celebração, não é? Então é importante a gente entender isto. A palavra de Deus, lida e meditada pela igreja neste tempo do Advento, ela nos quer ajudar a alcançar a finalidade própria deste tempo. Qual é? A nossa preparação, repito, não é? Para o Natal, mas a preparação permanente para o encontro definitivo com o Senhor, não é? E a gente, não é, prestando um pouco mais atenção, a gente vai ver no esquema, não é, no ritmo próprio da liturgia da palavra, esta realidade, não é? Que a salvação ela é prometida e ela é anunciada profeticamente na primeira leitura, sobretudo do profeta Isaías. Ela é realizada plenamente pelo Cristo, não é? O Santo Evangelho. E depois na segunda leitura uma exortação dos apóstolos, não é? Seja Paulo, seja Pedro, enfim, não é? Domingo agora foi leitura se eu não me engano, da segunda carta de São Pedro, a exortação apostólica dos apóstolos para que a gente esteja neste estado permanente de vigilância, de conversão, para que na fé acolhamos o Cristo que vem ao nosso encontro. Não é? Então, primeiro domingo do Advento,
seja no ano A, no ano B ou no ano C, nos 3 ciclos da liturgia. É o anúncio da vinda do Senhor no fim dos tempos, na hora da nossa morte, no fim dos tempos, e o convite à vigilância na expectativa por esta sua vinda. Então, é sempre assim. Primeiro domingo do Advento, a igreja anuncia, o Senhor virá na hora da morte ou no fim dos tempos. E é preciso estarmos permanentemente vigilantes nesta atitude, repetindo o que diz o missal, de piedosa e feliz expectativa para que Ele nos encontre atentos à sua espera quando vier ao nosso encontro. O segundo domingo do Advento, o domingo passado, nos apresenta sempre a figura de São João Batista, exortando o povo do seu tempo e o povo de Deus hoje, nós igreja, a preparar os caminhos do Senhor, que está perto, convidando-nos, portanto, à conversão. Vocês se lembram muito bem do Evangelho de domingo segundo São Marcos. João Batista realiza no seu ministério profético o que Isaías profetizara lá no Antigo Testamento. Ele é de fato aquele que como precursor vem para preparar os caminhos do Senhor e nos convida a fazer o mesmo. São João Batista, que é chamado por Santo Agostinho de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele representa o Antigo Testamento, nasce de pais idosos, de uma mãe estéril, representa o Antigo Testamento e o suspiro, digamos assim, do povo de Israel, dos justos de Israel pela vinda do Messias, mas ele ao mesmo tempo apresenta o Messias, o Salvador presente, e diz, é preciso se converter para acolhê-lo. Terceiro domingo, chamado domingo Gaudete, pelo convite à alegria. Gaudium, em latim, é alegria. Gaudete é o imperativo, alegrai-vos, alegra-te. Então quer dizer, a igreja nos convida à alegria porque o Natal está perto, mas não somente, mas porque o Salvador está presente no meio de nós. E Ele manifesta os sinais desta sua presença, daquilo que nós chamamos os sinais da presença da chegada dos tempos messiânicos, profetizados na antiga aliança pela boca dos profetas e realizado plenamente em Jesus Cristo nosso Senhor. A gente vê, sobretudo nesses dias da semana, é bonito, os olhos dos cegos são abertos, os ouvidos dos surdos, a boca dos mudos se descerram, aqueles que não andavam andam, o evangelho é pregado, a salvação é anunciada e a alegria da salvação, o júbilo pela chegada da novidade da salvação toma conta do nosso coração e da nossa vida. E o quarto domingo, por fim, a igreja anuncia a encarnação de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo de Deus, e em cada um dos anos litúrgicos, um anúncio, o anúncio a Maria Santíssima, pelo arcanjo Gabriel. No outro ano, o anúncio a José, o anúncio a José através do sonho, como nós bem sabemos, e no outro ano ainda, o anúncio a Isabel. É bonito isso, a gente às vezes não capta deste jeito, que também Isabel recebeu um anúncio da vinda do Messias, quando Maria Santíssima vai servi-la, Bonito, porque Maria pensava estar indo oferecer uma ajuda doméstica, uma presença à sua prima Isabel, quando na verdade ela estava levando muito mais do que isto, o Cristo, E São João Batista, pelo Espírito Santo, que o Cristo comunica a João, ainda no ventre de sua mãe, estremece de alegria, Então, o quarto domingo é sempre assim, o Natal já está chegando e nós lemos estes textos do Evangelho, anunciados pelos profetas, estes acontecimentos anunciados pelos profetas, a respeito da vinda do Redentor.
As orações deste tempo, elas expressam também isto tudo que nós acabamos de dizer, né? As orações litúrgicas, o oremos, a oração coleta, a oração sobre as oferendas, a oração depois da comunhão, os prefácios, os 4 belíssimos prefácios que o missal nos oferece, não é? Eles falam justamente, eles expressam essa finalidade dupla do Evangelho. A preparação para a celebração da vinda histórica, a preparação permanente para a vinda definitiva, não é? O convite à vigilância, à conversão, o despertar da fé e as boas obras que nós devemos levar ao nosso, não é? Procurar realizar para termos o que apresentar a nosso Senhor no momento em que Ele se dignar vir ao nosso encontro, né? Nosso tempo já está acabando, mas eu também já vou quase que me encerrando aqui, né? Eu gostaria de falar brevemente agora a respeito de uma realidade própria da liturgia do Advento que não é muito conhecida. E são as antífonas do ó. Antífonas do ó, não é? Padre, o que é isso? Antífonas do ó, já vou explicar, não é? Elas remontam ao tempo também de São Gregório Magno, século VII, século VIII, não é? E elas são títulos messiânicos do Antigo Testamento e que expressam o desejo pela salvação e pela vinda do Redentor de Israel e da Igreja, não é? E estas antífonas, elas aparecem a partir do dia 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Aparecem na liturgia das horas, como, né, o refrão que se reza antes do canto do Magnificat, nas vésperas, a oração da tarde, mas aparecem também na aclamação ao Evangelho. O Concílio Vaticano II enriqueceu a liturgia destes dias, na aclamação que se canta antes do Evangelho, colocando as antífonas do ó, que são antiquíssimas e infelizmente desconhecidas da parte de praticamente todos os católicos. Ou todos é muita coisa, mas de muitos católicos. Então preste atenção, a partir do dia 17, procure acompanhar, por exemplo, pelos aplicativos, pela internet, se você usa a liturgia diária, não é? Se não usa, né? Preste atenção quando você assistir à Santa Missa, talvez pela televisão ou presencialmente. Se você reza a liturgia das horas também, não é? Então, as antífonas do ó que aparecem na aclamação ao Evangelho ou na antífona, no refrão, que prepara o canto do Magnificat, o canto de Nossa Senhora, na celebração das vésperas, não é? E vejam, e eu disse que estas antífonas, elas expressam o desejo pela vinda do Redentor, porque elas sempre terminam com este pedido: vinde, ó vinde, não é? Ali trazendo o que nós encontramos no livro do Apocalipse, não é? O Espírito e a esposa, que a igreja dizem: vem Senhor Jesus, é o anseio perpétuo, é o clamor eterno da igreja. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, é o clamor também da igreja neste tempo do Advento, né? Eu vou ler rapidinho, porque são belíssimas os títulos com os quais Jesus, nosso Redentor, é invocado, né? Em primeiro lugar, ó sabedoria que saíste da boca do Altíssimo, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Ó Adonai, né? Adonai em hebraico significa meu Senhor. Ó Adonai, guia da casa de Israel, vinde salvar-nos com braço poderoso. Este título é belíssimo porque ele faz referência à aparição, à manifestação de Deus a Moisés na sarça ardente e no Horebe, no Monte Sinai, quando lhe são entregues as tábuas dos 10 mandamentos.
guia da casa de Israel, que guiou Israel através do deserto em direção à terra prometida. Vinde salvar-nos, também a nós, com um braço poderoso. Ó raiz de Jessé, vinde salvar-nos, libertar-nos sem demora. Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, prestem atenção, vinde logo e libertai o homem prisioneiro. A chave é aquilo que abre. E a antífona diz, ele é aquele que abre e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. A chave da casa de Davi, que é a igreja. Vinde logo e libertai quem está encarcerado na morte. Né? Depois, ó sol nascente, vinde e iluminai os que jazem nas trevas do pecado e da morte. Então, ó chave, vinde e libertai quem está preso. Ó sol, vinde e iluminai os que jazem entre as trevas. Ó Rei das nações e pedra angular da igreja, vinde salvai este homem tão frágil, criado com o barro da terra. Esta contraposição ela é bonita, a gente precisa ver além, não é? Ele é a pedra angular, ele é aquilo que dá estabilidade. A nós que somos frágeis e qualquer sopro nos derruba e nos estilhaça. Ó, tu que és a pedra angular da igreja, o Rei e Senhor das nações, vinde nos salvai a nós frágeis, criados com o barro da terra. E por fim, não é? Ó Emanuel, Deus conosco, vinde enfim para salvar-nos. Então prestem atenção, a partir do dia 17, rezem com as antífonas do ó, que são, né? Ó, porque elas começam justamente com esta interjeição, com este pedido. Ó sabedoria, ó guia, ó raiz, ó chave, ó sol, ó rei, ó pedra, ó Emanuel, vinde e salvai-nos. Né? Para terminar, não é? Eu diria que o advento é um tempo cristológico, porque celebramos nele a vinda de Cristo, que nos trouxe o dom da salvação, que já é uma realidade, mas uma realidade não plena. Então, é aquilo que nós chamamos de já e ainda não. Já porque ele já nos salvou, mas ainda não porque é preciso que nós nos esforcemos para que esta realidade da salvação que ele nos trouxe seja concreta para todos nós. Anunciado pela boca dos profetas, nascido de Maria, mostrado ao mundo por João Batista, que virá, né, na hora da nossa morte e nos tempos finais, para nos trazer a salvação. É um tempo pneumatológico, isto é, um tempo do Espírito Santo, né? Pneuma em grego, espírito, pneumatológico, um tempo do Espírito Santo. Para nos abrirmos à graça do Espírito Santo, porque ele que gerou Jesus no ventre de Maria, quer gerar também Jesus no seu e no meu coração, neste tempo do advento. É um tempo mariano, é um tempo de Nossa Senhora, não é? E com ela, seu esposo São José, também São João Batista, sobre o qual nós já falamos, estes personagens bíblicos, não é? Junto aí também com Santa Isabel, com São Zacarias, não é? Mas Maria, de uma maneira muito particular, aquela que acreditou em Deus e porque creu, concebeu, esperou e deu à luz ao Verbo de Deus. Pelo sim de Maria, aquilo que era promessa no Antigo Testamento tornou-se realidade de fato, né, no mistério da encarnação. Nós celebramos a Imaculada Conceição ainda nesta semana, não é? Anteontem, não é? Então, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que ela traduz o espírito do advento em chave mariana, porque, não é? Porque ela foi preservada da mancha do pecado, tendo em vista o mistério grandioso que se daria nela, que é o mistério da encarnação do Filho de Deus. E por fim é um tempo eclesiológico, é um tempo da igreja, né? A igreja missionária,
A igreja peregrina. Por que é um tempo da igreja? Porque este dom que é Jesus, dom do Pai ao mundo, nós não podemos retê-lo. Quando a gente tem uma coisa muito boa, a gente quer compartilhar com os outros a alegria por nós possuirmos isto. E Jesus é este dom maravilhoso que a igreja, não só no tempo do advento, mas em todo o tempo, mas especialmente agora, este dom maravilhoso que a igreja é chamada a levar. E a igreja, quando eu digo, são vocês, eu, todo mundo. Não é? A igreja, como dizia São Paulo VI, ela é em sua essência missionária, peregrina por entre os caminhos deste mundo rumo ao céu, missionária. Na missão a igreja encontra o seu sentido, e a missão outra coisa não é senão levar o dom que é Jesus vindo ao mundo no Natal, para que as pessoas todas possam se rejubilar, mudar de vida neste encontro maravilhoso com Ele que tudo transforma, não é? Eu até colhi aqui do documento de Aparecida, no número 29, uma citação que eu simplesmente acho assim extraordinária, não é? O documento de Aparecida, o número 29, e que exprime bem esta índole missionária da igreja que se torna muito manifesta neste tempo do advento, não é? A igreja que tem de ser sempre mais, no dizer do Papa Francisco, esta igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro dos outros, não para outra coisa, senão para isto, levar Jesus como dom de vida e de salvação para todos, né? E diz o documento de Aparecida, conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu conosco. Fazê-lo conhecido com nossas palavras e obras é de fato a nossa alegria. Muito bonito, não é? Conhecer Jesus é o melhor presente que podemos receber. Tê-lo encontrado foi a melhor coisa que ocorreu conosco. Torná-lo conhecido com nossas palavras e obras é a nossa grande alegria. Então, acho que era um pouco isto, né? Ainda teria mais algumas coisas para dizer, não é? Poderíamos aprofundar muito mais, porém, o tempo também nós não podemos estender muito, senão vai ficando muito cansativo, né? Mas eu penso que neste tempo, nós, de uma hora que nós passamos juntos, podemos entender um pouco melhor o que a igreja nos convida a celebrar neste tempo, para procurarmos transformar tudo isso em uma vivência muito concreta, muito real no dia a dia da nossa vida, né? Para que Jesus, há 2000 anos nascido em Belém, na manjedoura, possa nascer na manjedoura do seu e do meu coração. E eu vou terminar lendo um trecho da homilia do Papa Emérito Bento XVI na missa do Natal do ano de, vamos ver aqui, no ano de 2008, né? Para encerrar, eu vou ler um trechinho pequeno que nos ajuda a entender o que Deus nos quer ensinar no mistério do Natal. O teólogo medieval Guilherme de Saint-Héry disse uma vez: Deus viu a partir de Adão que a sua grandeza suscitava no homem certa resistência, que o homem se sente limitado no ser, ele próprio, e ameaçado na sua liberdade pela grandeza de Deus. Deus, assim, escolheu um caminho novo, tornou-se um menino. Tornou-se dependente e frágil, necessitado do nosso amor e também do nosso cuidado. Agora, diz-nos aquele Deus poderoso que se fez menino: já não podeis ter medo de mim. Agora deveis apenas amar-me. Muito bem, esta é a mensagem, não é? Você que acompanhou esta live, tenha
um bom descanso, uma boa noite. Não é? Sigamos neste caminho, não é? De oração, nesta alegre expectativa pelo Natal que está chegando, né? E nesta preparação permanente também para acolher o Senhor que virá, né, ao nosso encontro para nos levar para junto dele. E é aqui junto do presépio, né, da nossa matriz, que eu quero dar a bênção final, né, a você e a sua família, a vocês que acompanharam esta live catequética. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu esposo São José, desça sobre vós a saúde e a paz, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom descanso a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.